O princípio da ofensividade, também chamado de lesividade, afirma que não há crime sem ofensa relevante a um bem jurídico. O direito penal não deve punir pensamentos, estados internos, estilos de vida, meras imoralidades ou condutas que não causem lesão ou, ao menos, um perigo concreto e relevante de lesão a interesses socialmente importantes, como vida, integridade física, liberdade, patrimônio, fé pública, administração pública, entre outros. A ideia central é simples. O direito penal só se legitima quando protege bens jurídicos contra ataques significativos. Se não há lesão nem perigo relevante, falta a própria razão de ser da intervenção penal. Por isso, a ofensividade funciona como limite material ao poder de criminalizar e também como critério de interpretação e aplicação da lei penal no caso concreto. No Brasil, embora a ofensividade não esteja formulada em um único inciso com esse nome, ela decorre da Constituição como um todo, especialmente da dignidade da pessoa humana, das liberdades individuais e do modelo de Estado de Direito. Ela se conecta diretamente com intervenção mínima e proporcionalidade. Se o direito penal é a última ratio e a pena é a resposta mais gravosa do ordenamento, só faz sentido aplicá-la quando há efetiva necessidade de proteção de bens jurídicos contra agressões relevantes. Do ponto de vista dogmático, o princípio da ofensividade conversa com a tipicidade material. Não basta o fato caber no tipo penal em sentido literal. É necessário que a conduta represente, materialmente, uma agressão ao bem jurídico que justifique a atuação do sistema penal. É aqui que se entende porque a tipicidade não é apenas encaixe formal de palavras. Ela é também avaliação de relevância penal. A insignificância, por exemplo, pode ser vista como uma consequência prática da ofensividade. Quando a lesão é inexpressiva, não há ofensa relevante ao bem jurídico, e o fato torna-se penalmente irrelevante. A ofensividade também explica por que o direito penal não pune, como regra, atos meramente internos. Pensar em cometer um crime não é crime. Ter desejo, intenção não exteriorizada, ou fantasia, não é punível. Para existir crime, é necessária conduta humana exteriorizada. E, em muitos casos, exige-se ainda que essa conduta gere lesão ou coloque o bem jurídico em risco de modo relevante. Aqui aparece um tema importante: crimes de dano e crimes de perigo. Crimes de dano exigem efetiva lesão ao bem jurídico, como no homicídio consumado, em que há morte, ou no furto consumado, em que há subtração. Já crimes de perigo punem a criação de risco ao bem jurídico, mesmo sem dano efetivo. Isso é compatível com ofensividade, desde que o risco seja real e relevante. Em crimes de perigo concreto, o risco precisa ser demonstrado no caso concreto. Exemplo: expor a vida ou a saúde de alguém a perigo direto e iminente exige comprovação do perigo. Já nos crimes de perigo abstrato, o legislador presume o perigo pela própria prática da conduta, dispensando prova de risco concreto em cada caso. É exatamente nos crimes de perigo abstrato que o princípio da ofensividade gera maior debate. A crítica é que, se o perigo é presumido, pode-se punir conduta sem demonstração de risco real, aproximando o sistema penal de um modelo de punição por desobediência ou por mera contrariedade a padrões. A defesa desses crimes argumenta que, em certas matérias, o risco é estrutural e tão frequente que a lei pode antecipar a tutela para proteger bens jurídicos coletivos, como segurança pública, saúde pública e segurança viária. O ponto decisivo, para compatibilizar com a ofensividade, é exigir que essa antecipação seja razoável, proporcional e vinculada à proteção de um bem jurídico efetivo, e não a meras opções morais. Além disso, a interpretação judicial deve evitar expansões indevidas, aplicando a lei dentro do seu núcleo de proteção e afastando punições quando a conduta for absolutamente inócua. O princípio da ofensividade também ajuda a entender a diferença entre atos preparatórios e atos executórios. Em regra, o direito penal não pune atos preparatórios, porque ainda não há ofensa relevante nem risco juridicamente intolerável ao bem jurídico. O sistema, via de regra, só entra em cena quando o agente inicia a execução do crime, momento em que o perigo se torna concreto ou o dano se aproxima de forma relevante. Existem exceções, como alguns delitos autônomos que criminalizam preparação por razões de política criminal, mas essas exceções precisam ser analisadas com cautela, justamente porque tensionam a ofensividade e a intervenção mínima. Outro desdobramento importante é a rejeição do chamado direito penal do autor. A ofensividade reforça que o direito penal deve punir fatos ofensivos, não pessoas consideradas perigosas, indesejáveis ou moralmente reprováveis. A pergunta central deve ser: qual bem jurídico foi lesado ou colocado em risco relevante por esta conduta?
Se a resposta for fraca ou inexistente, o fundamento da punição fica comprometido. Um exemplo didático é a criminalização de condutas baseadas apenas em moralismo, sem demonstração de lesão a terceiros ou a bens jurídicos relevantes. A ofensividade exige que o direito penal não seja instrumento para impor padrões de vida ou para punir escolhas privadas que não causem dano relevante. Isso não elimina debates complexos, porque muitas condutas aparentemente privadas podem gerar efeitos sociais, mas a exigência permanece. Deve haver justificação consistente em termos de proteção de bens jurídicos, e não simples reprovação moral. Em resumo, o princípio da ofensividade ou lesividade estabelece um filtro material. Só é legítimo falar em crime quando a lesão ou perigo relevante de lesão a bem jurídico. Ele limita o legislador, orienta o intérprete e evita que o direito penal se transforme em mecanismo de punição de meras desobediências, intenções ou condutas inócuas. Quando aplicado corretamente, ele preserva a função do direito penal como proteção racional de bens jurídicos e, ao mesmo tempo, como garantia contra excessos do poder de punir.